falar de quem? Do meio dragão. Poxa, mas nós não acabamos de falar? Sim, nós acabamos de falar. O Draconato é um meio dragão. Só que ele é um meio dragão que acaba sendo uma linhagem por si só. Agora, o meio dragão do livro dos monstros, ele não é uma nova linhagem. Ele é um acontecimento. Ele é um evento. Então, primeiro, ele pode nascer também do cruzamento de um dragão com um ser qualquer, não é um ser humanoide. O Draconato sempre surge de um ser humanoide. O meio dragão, não. Lembra que eu falei do pato? O dragão transforma no pato e vai lá falar com a pata e nasce o meio dragão. Quais são as características dessa criatura? Primeiro, ela tende a qualquer tendência, tá? Ela tende a qualquer tendência. Na maioria das vezes, ela se mantém em formato humanoide, porque os dragões eles são muito altivos, muito seguros de si para se envolver com criaturas animalescas, tá? Então eles não se dão a esse luxo. E eles podem nascer assim, diferente do Draconato, nascer o meio dragão. Só que existe uma outra possibilidade de você criar um meio dragão, que é através de um ritual muito específico, onde um mago, que a descrição é um mago insano, realiza um ritual usando sangue de dragão. Não fala quanto, não fala a receita, para você que assiste esse canal não querer fazer o seu ritual aí. Procurar um dragão de Komodo que está ameaçado de extinção e querer fazer um ritual para virar um dragão. Não faça isso. Vá torcer pro Atlético Goianiense, que é mais fácil. Ou vai lá, entra pro Exército e entra pro Dragão da Independência, que você vai ter mais sucesso nisso daí, tá? De qualquer maneira, o meio dragão ele combina todas as características padrão da raça dele, diferente do Draconato, que existe uma fichinha para o Draconato. O meio dragão tem a ficha padrão dele e acrescenta ou substitui características conforme essa situação. Então, como é que funciona? Primeiro, ele tem essa natureza de dragão e eles não conseguem se procriar. Então eles têm formato de pele, escama, cor, formato do corpo muito mais semelhante ao dragão de origem do que o Draconato. Eles querem até fazer, ter mais como eles, perto deles, mas para isso eles precisam convencer as pessoas a participarem de rituais para se transformarem em meio dragões. A expectativa de vida deles é o dobro da normal, tá? Ele vive muito mais, então se os seres humanos aí no seu cenário vivem 60, em média, um meio dragão vai viver 120, facinho, tá? Eles herdam traços da personalidade dos pais. Então ele não vai ser como o Draconato, ele é livre, ele vai ter a própria personalidade dele. O meio dragão não. Ele vai ter mais a influência dos pais deles, né? Até fala aqui, ó, um meio dragão de cobre geralmente é brincalhão. Meio dragão verde geralmente é enganador. Os brancos são estúpidos. Então existe essa condição. E além disso daí, eles têm basicamente sentidos melhores, né? Tipo percepção às cegas, visão no escuro. Eles têm resistência ao tipo de dano baseado no dragão que ele descende. Fala dracônico, naturalmente, além de outros idiomas que ele conheça, logicamente. Consegue dar o sopro elemental conforme a tabela e a sua origem. E tem aí o tipo, né, o tamanho e o nível de desafio ajustado conforme a sua origem. Então tá aqui, ó, para você pode recalcular o nível de desafio aplicando o modelo da tabela, atendendo o pré-requisito. Por exemplo, para você ser grande ou menor, desafio 2 ou maior, para você ter. Aí você tem a arma dele, que é o sopro, que é o diferencial dele, como se fosse um dragão filhote. Se você for enorme, você vai ter o sopro do dragão jovem, nível 7 ou mais. Se você for imenso, você vai ter o sopro de um dragão adulto de nível 8 ou maior.
Então, basicamente, ele vai ser mais resistente, ele vai ser mais brutal, porque ele é fisicamente mais poderoso, e ele vai ter essa mesma capacidade dos Draconatos de fazer este sopro. Ele é muito bom, eu prefiro o Draconato para personagem do que ele, tá? Nessa visão. Porque o Draconato ele já é feito como uma linhagem própria. O lore dele, a origem dele já dá essa liberdade para ele, inclusive dele se relacionar e ter descendentes. O meio dragão ele já é amarrado numa questão mais de, puxa, aconteceu este acidente, é um evento onde surgiu o meio dragão, ou ele foi transformado em meio dragão através de um ritual bem tenebroso. Então, você já tem aí essa barra imposta aí por esse lore. Eu usaria essa criatura como desafio ou como algum ponto específico e poderoso do cenário. Porque existem personagens que podem não ser desafios, mas eles servem como marcos, tá? Existem personagens que têm a capacidade de ação, capacidade de mudança de situação muito fortes. E você sempre faz isso. É um rei, é um cara que tem poder, é um mago que tenha certas capacidades, é um monstro. Então eu trataria ele como esse tipo de criatura. E eu não colocaria ele como uma ocorrência natural do cenário. Como eu já falei, ou é porque ele já fala que ele é raro, né, dificilmente acontece, não é igual o Draconato, que pode inclusive se multiplicar. Ele é um evento e ele depende de rituais que não são rituais comuns. Toma teu cuidado aí e usa com parcimônia. Mas eu acho uma boa estratégia, um bom recurso para você ter na sua campanha. Eu acho cara, o meio dragão é uma história feita, na verdade, né? Uma história pronta. Então, assim, por exemplo, imagina que você tem um cenário em que não existem dragões numa região, ou que não se sabe que existam dragões naquela região. Do nada, uma mulher, na hora que vai dar a luz ao filho, sai um meio dragãozinho ali. Ele não fala Tipo, que o nasce em nível de ovo, choque não. que. Esse sai. Não, então, esse é o detalhe. Esse é filho de dragão com humanoide, né? É. Ele nasce. Tem que ser uma cesárea, porque imagina botar uma criança com a cabeça de dragão pra fora. Só as escamas, o chifrinho ali, o formato da cabeça é tudo cagado. Então, assim, é o tipo de situação, sei lá, eu faria tranquilamente uma narrativa dessa. Que a criança, que a mãe morre no parto, e aí a criança é, tipo, bizarra, e aí você pode ter, assim, no primeiro momento as pessoas, nossa, mas é um Tiflin, é um Genasi, é uma coisa, tipo, de onde veio isso? E aí, à medida que ele vai crescendo e vai ficando com mais cara de dragão, a galera começa a olhar e falar, pô, estranho isso, porque não tem dragão aqui na região. E aí é a hora que os caras descobrem que, na verdade, tem dragão na região, só que ele tá circulando mocosado, a ponto de botar boneco. E aí? E agora vocês têm essa situação aí. Não só vocês têm um filho de dragão, e aí vocês têm que pensar, a gente vai fazer o que com essa criança? Vai criar ele como uma criança normal? Vai criar ele para ser uma força de ajuda para a gente? A gente quer tentar fazer com que ele se torne o protetor daqui? A gente que vai matar ele e correr o risco de lidar com a fúria do pai? Não sabemos. Então, assim, é um bom plot. Mas eu concordo que dada a natureza da criatura, ela é boa para ser encontro. Então, assim, eu consigo ver facilmente você ter meios dragões, por exemplo, como uma infantaria, como uma vanguarda de um exército comandado por um dragão que está há muito tempo comandando uma região. Esse dragão está aí há muito tempo fazendo criança para criar toda uma linhagem de meios dragões para servi-lo como combatentes, por exemplo. Tranquilamente. Tá uma boa mesmo. Porque enquanto você tem lá, sei lá, 500 kobolds na sua linha de frente, você tem ali 5 meio dragões na retaguarda para dar suporte. Carregando o piano ali.